Bom dia, pessoal. A gente vai fazer aqui a correção da avaliação diagnóstica que vocês fizeram na semana passada. Uma aula de intervenção pedagógica, né? Uma vez que é a correção de avaliação. E vamos então aqui para a questão número 1, que era a respeito do aumento da temperatura que deve dificultar decolagem de aviões. Então aqui diz o seguinte: o aumento das temperaturas devido ao aquecimento global pode causar problemas para a decolagem de aviões nas próximas décadas, advertiu um estudo após o cancelamento de vários voos no Arizona em meio a uma onda de calor. Os cientistas alertam que, se as emissões de gases de efeito estufa não diminuírem, a carga das aeronaves e também seu combustível deverão ser reduzidos em até 4% em alguns aviões nos dias mais quentes. Uma redução de 4% no peso pode implicar em 12 ou 13 passageiros a menos em um voo de 160 pessoas operado hoje em dia. Dependendo de fatores como o tipo de aeronave e o comprimento da pista, um avião cheio pode ser incapaz de decolar com segurança se a temperatura subir demais. Os problemas apontados na notícia decorrem em função do aquecimento, e aí a gente tem lá as alternativas. Para resolver essa questão, a pessoa precisaria entender o que é a força de sustentação em aviões, né? Esse não foi um conteúdo que estudamos no ano passado, né? Nós estudamos força e empuxo, por exemplo, densidade, pressão, mas a força de sustentação, de fato, não foi um conteúdo que foi abordado. E essa força, ela também é conhecida como lift, e portanto ali na fórmula, né, a gente tem o cálculo do L, né? E como vocês podem ver ali, é função da densidade, né? Então ela é diretamente proporcional à densidade. Aumentando a densidade do ar, no caso, né? O avião vai receber uma força maior de sustentação, e se a densidade do ar diminuir, essa força também, né, proporcionalmente irá diminuir. E como nós sabemos, com o aumento da temperatura do ar, o volume também acaba aumentando e, portanto, a densidade do ar diminui. Por esse motivo é que a força de sustentação diminuiria num dia muito quente, né? Então, o calor excessivo ali, né, a temperatura, né, muito elevada, faria com que a densidade do ar diminuísse, diminuindo, portanto, essa força de sustentação. A alternativa A, então, está correta, porque ela diz que o ar, né, ao diminuir sua densidade, faz com que as asas do avião percam sustentação. Mas, de fato, não foi um conteúdo abordado ano passado, né? Então, a pessoa talvez precisasse fazer uma pesquisa aí para poder responder essa questão. Agora, a questão número 2 é sobre o hipertelescópio, que poderia ser construído na Terra, no espaço ou na Lua. Então diz aqui o seguinte, que os telescópios ópticos usam um espelho para focalizar a luz. Embora espelhos maiores possam produzir imagens mais detalhadas, devido à menor difração do feixe de luz, há um limite para o tamanho desses espelhos. E os hipertelescópios foram projetados para superar essa limitação de tamanho, usando grandes matrizes de espelhos que podem ser largamente espaçados. E eles usam o que é conhecido como densificação da pupila para concentrar a luz coletada para formar imagens de alta resolução. Como possui vários campos de visão, o instrumento proposto pode ser considerado um híbrido de vários hipertelescópios independentes, cada um com um eixo óptico inclinado
em um grau diferente, criando um campo de imagem único, mas muito maior, né? Cada unidade foca imagens adjacentes, indo tudo para um único sensor de câmera. Então, aqui vem esse texto, né? E aqui a questão é a seguinte: de acordo com o título do artigo, a proposta apresentada permitiria a implementação desses instrumentos na Terra, em uma cratera da Lua, ou mesmo em uma escala extremamente grande do espaço. Isso é possível porque a construção consistiria de uma frota de várias unidades óticas para formar um enorme espelho. E aí vem então as alternativas. Se a gente entrar no site de onde foi retirado o texto, aqui essa imagem, né, mostrando mais ou menos como seria isso que foi descrito ali no texto que vem com a questão. E também, né, de acordo com alternativas, a gente pode observar que esse tipo de espelho, né, é um espelho côncavo. Então, por isso que a alternativa é a letra A. Bom, questão número 3 também, né, vai tratar aqui de mais ou menos desse assunto. Então, fala aqui o seguinte: satélites de comunicação, como os utilizados pelas redes de TV para a transmissão direta de determinado programa, possuem a característica de serem geoestacionários. Isso significa que eles orbitam a Terra em um período de rotação de 24 horas, ou seja, possuem a velocidade angular de rotação igualada à da Terra, o que faz com que esteja sempre na mesma posição em relação ao observador na Terra. Por essa razão, as antenas que captam os sinais provenientes desses satélites necessitam ser apontadas na sua direção, conforme mostrado na imagem, ao serem instaladas. Então, elas precisam ser colocadas na mesma direção que vai atingir ali a posição do satélite. Bom, é a seguinte: o que justifica a necessidade apontada? E qual é então a alternativa correta? É a que diz que a trajetória das ondas eletromagnéticas transmitidas pelo satélite é retilínea em meios homogêneos e isotrópicos. Como a trajetória das ondas é retilínea, a antena precisa apontar exatamente para a fonte das ondas, que é o satélite, né? Uma vez que essa trajetória é em linha reta, a antena precisa estar também apontando em linha reta para o satélite. Tem a questão, a alternativa B, que fala que a forma côncava da antena parabólica captura com maior eficiência os sinais transmitidos pelo satélite. De fato, a forma côncava, né, é verdade que ela realmente capta com eficiência, mas isso não justifica a necessidade de apontar a antena diretamente para o satélite. Assim, o que justifica, né, seria a letra C. Na verdade, eu diria assim, que a letra B não está errada, mas a letra C responde melhor ao que foi perguntado. Mas dá margem, né, para a gente dizer que teria mais que uma correta essa questão, né? Então, a letra C responde um pouco melhor aquilo que foi questionado. Agora, a questão número 4 tem como título: Mágica termodinâmica promete geladeiras que não gastam energia. Então, o texto é o seguinte: físicos da Universidade de Zurique, na Suíça, desenvolveram um dispositivo incrivelmente simples que permite que o calor flua temporariamente de um objeto frio para outro objeto quente, sem precisar de uma fonte de alimentação externa, como ocorre nos refrigeradores tradicionais. Curiosamente, o processo parece à primeira vista contradizer as leis fundamentais da física, mais especificamente a segunda lei da termodinâmica. Apesar disso, a equipe fez os cálculos para mostrar que o aparato não contradiz as leis da física. Para provar isso, eles consideraram
a mudança na entropia de todo o sistema e mostraram que ela aumenta com o tempo, totalmente de acordo com a segunda lei da termodinâmica. E aí vem a pergunta: a garantia da não violação da referida lei fundamental da física, apesar de inviabilizar a promessa das geladeiras que não gastam energia, possibilita a construção de uma máquina térmica que o quê? Então vamos ver aqui. A correta aqui é a letra B, né? Por quê? Toda máquina térmica, se ela está obedecendo às leis da termodinâmica, que é o que diz que no caso está, ela só vai conseguir transferir o calor da fonte fria para a fonte quente mediante um trabalho. Então, algum tipo de trabalho vai precisar ser feito. E que no caso, né, das geladeiras tradicionais, tem lá o motor que realiza esse trabalho. Se não tiver um motor, de alguma outra maneira, algum outro tipo de trabalho vai precisar ser feito para forçar, né, que o calor flua do frio para o quente, não o contrário, que seria o espontâneo. A questão é um pouco confusa, porque ele inicialmente diz, né, que os cientistas haviam desenvolvido isso, mas que ao mesmo tempo a máquina não estava contradizendo as leis, mas eles não explicam então exatamente como é que eles faziam, né? Mas se a máquina obedece às leis, sempre, né, o que a lei diz é isso, que para que a energia saia do frio e vá para o quente, é necessário um trabalho externo, é necessário que isso seja forçado, né? Porque espontaneamente isso não aconteceria. Bom, chegamos agora à questão de número 5 e diz aqui, né, o título: entenda quais são os efeitos que o calor excessivo produz em seu corpo. Então diz aqui o seguinte: o diretor científico da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Tinoco, fez um alerta sobre os cuidados com o calor extremo, excessivo. Quando aumenta muito a temperatura, existe um risco de a gente entrar em um estado de desidratação, onde o corpo perde uma quantidade significativa de líquido. Isso faz com que o coração tenha que trabalhar mais, aumenta o risco da pessoa ter um desmaio, que é a perda da consciência, e pessoas que têm problemas cardíacos podem ter até complicações sérias, como um acidente vascular cerebral, AVC, e até o infarto do miocárdio. O alerta serve como ponto de atenção num dos verões mais rígidos dos últimos anos, principalmente no sudeste do país. Então, a reportagem, né, tem aqui a referência, e aí vem então a pergunta com relação a esse assunto. Os efeitos citados referem-se a algumas consequências decorrentes da hipovolemia, que é a condição caracterizada por níveis muito baixos da parte líquida do sangue, cujos casos aumentam consideravelmente em tais épocas do ano. A origem física dessa condição ocorre quando os vasos sanguíneos sofrem o quê? Bom, então vamos comentar aqui um pouquinho. A primeira coisa, né, então vamos entender o que seria a hipovolemia. Então, significa diminuição anormal do volume do sangue do indivíduo. A questão que foi colocada é qual é a origem física dessa condição, né? Então, assim, a origem física ocorre quando os vasos sanguíneos sofrem o quê? Bom, como o próprio texto abordou, o que vai provocar a diminuição anormal do volume do sangue é a transpiração, né? Então, o que vai acontecer nos vasos sanguíneos é uma diminuição do volume do sangue devido à transpiração. Essa é a origem do problema. Bom, algumas alternativas estão mencionando contração ou dilatação dos vasos sanguíneos. Quando a gente tem uma contração do vaso sanguíneo, a gente vai
provocar um aumento na pressão arterial. E se o vaso sanguíneo dilatar, vai haver uma diminuição da pressão arterial. Isso são coisas independentes aí do processo que ele está perguntando. Como consequência da hipovolemia, a gente teria realmente uma diminuição da pressão arterial, uma vez que tem menos sangue circulando lá nos vasos. E isso, então, de fato, poderia provocar, né, a diminuição da pressão, mas não foi isso que eles perguntaram, não é? Eles querem saber a origem do problema e não uma consequência. Uma consequência, de fato, seria diminuir a pressão da pessoa, como foi mencionado no texto. Agora, a dilatação de um vaso, de fato, diminui a resistência ao fluxo, né? O fluxo, né, consegue passar melhor, mas isso não provoca a hipovolemia, certo? O que origina a hipovolemia é a transpiração, né, que vai fazer diminuir o volume de sangue, né, ali. Então, isso realmente não é a causa, né, não é a origem do problema. Então, assim, essa questão, infelizmente, foi uma questão mal formulada e eles... aqui a letra D, que diz que a hipovolemia seria originada por uma dilatação do vaso sanguíneo, né? Mas ela não é provocada por uma dilatação de vaso sanguíneo, né? Ela é provocada pela transpiração. E a dilatação pode provocar outras coisas, como é o caso aqui da resistência, diminuir a resistência do fluxo, baixar a pressão, mas isso não é causa, né, não origina hipovolemia. Eu consultei pessoas da área e eles me confirmaram que a questão de fato não faz o menor sentido, certo? Então, houve aqui uma inconsistência, né, na formulação dessa questão. A questão. Eles querem que seja garantida a condição de submersão do submarino. Então, o submarino precisa ser mais denso que o mar, né? Que o mar ali da Lua. Então, é isso que a gente tem que pensar. Para que ele afunde, a densidade dele precisa ser maior que a do fluido que o envolve. E isso está aqui, né? Dito na letra D. Olha, a densidade precisa ser maior que o valor da massa específica do metano líquido, né? Então, a gente, na verdade, não tem necessidade de fazer cálculos, embora tenha uma porção de dados, né? É uma questão que pode ser resolvida só de pensar um pouquinho aí, né? E ver a teoria. Muito bom. Chegamos agora, então, à questão número 7. Calor transferido por luz é 100 vezes mais forte. A transferência de calor pode ser feita com uma intensidade 100 vezes maior do que se acreditava simplesmente colocando dois objetos muito próximos em distâncias em nanoescala, sem que eles se toquem. Essa efetiva troca de calor através da luz abre o caminho para que todos os aparatos de manipulação da luz já existentes possam ser utilizados para a transferência de calor, no interior dos chips, por exemplo, mas também em uma série inumerável de outras situações. Todos os objetos no ambiente trocam calor com seus arredores usando a luz. Isso inclui a luz que chega até nós do Sol, a cor vermelha brilhante da resistência de uma torradeira ou as câmeras de luz, as câmeras de visão noturna que permitem a gravação de imagens termais, mesmo na escuridão completa. O processo descrito se refere à transferência de calor por qual meio? Então, nós vimos no ano passado que a gente pode ter essa troca de energia térmica, né, que é o calor, por condução, convecção e irradiação. Olhando aqui, então, nas alternativas, nós vemos que esse fenômeno se trata de irradiação, né? A letra C
emissão de radiação infravermelha.